O Instituto Nacional do Seguro Social e o Supremo Tribunal Federal aprovaram a revisão da vida toda dos aposentados. Significa que agora os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, enfim, beneficiários da Previdência, poderão aumentar o seu salário e, em alguns casos, até mesmo dobrar o valor do benefício que recebem da Previdência Social. Tô chegando aqui para trazer para você aposentado, para você pensionista, as últimas informações e atualizações da revisão da vida toda, porque nós tivemos agora uma mudança, uma modificação extremamente importante dentro do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes decidiu e os aposentados e os pensionistas têm agora uma nova regra para seguir. O que aconteceu com a revisão da vida toda dentro do STF? E o melhor, o principal, né? O que vai acontecer nas próximas semanas, nos próximos dias, para quem pediu e solicitou a revisão da vida toda? Já vai ter a concessão do aumento do seu pagamento previdenciário? E se sim, como fazer a solicitação desse aumento? Todas as principais informações eu vou trazer para você, beneficiário, nesse vídeo. Então fica comigo até o final, porque eu tenho certeza absoluta, esse é o único vídeo que você aposentado vai precisar acompanhar, do início ao final. Se você entender, se você ficar comigo aqui, assistir até o final, você vai entender todo o passo a passo, todo o trâmite e todos os detalhes dessa revisão da vida toda e dessa mudança que aconteceu há poucos minutos atrás. Seja muito bem-vindo, meu amigo, obrigado pela sua participação. Seja muito bem-vinda, minha querida amiga também, um abraço para você, obrigado por já estar participando aqui da nossa live. Se você não me conhece ainda, muito prazer, meu nome é Thiago e a minha função ao criar esse canal é trazer para você aposentado, para você pensionista, as informações, né, as principais notícias, tudo o que acontece no mundo previdenciário. Aqui nesse canal você fica informado a respeito dos seus direitos, de novos pagamentos e de tudo que você precisa saber a respeito do seu benefício previdenciário. No vídeo de hoje falaremos então sobre a revisão da vida toda e tudo o que você aposentado precisa saber dessa mudança importante que aconteceu implementada pelo ministro Alexandre de Moraes, tá? Vamos começar aqui o nosso boletim informativo de hoje. Já fiz os agradecimentos e já quero mandar um abraço para a Neuza Souza Andrade, que está acompanhando o nosso vídeo, obrigado, tá? Um abraço também para a Maria Lúcia, que está acompanhando aqui o nosso vídeo, a Eudenise Barros, a Marlene Correia, que comentou, boa tarde, Thiago, sou de Minas Gerais, um abraço para você, Maria José da Silva, Janete Soares, Silvio Roberto Munhoz, de Osasco, São Paulo, e um abraço também para minha querida amiga Zilka Oliveira, que está acompanhando aqui o nosso vídeo de Brasília, Distrito Federal. Já aproveita esse momento aqui no início do nosso boletim informativo, comente qual é o seu nome e de qual cidade você me acompanha nesse momento, para interagir e participar aqui da nossa live, tá? Lembrando, se você é aposentado, você é pensionista, estiver assistindo essa live na quarta-feira, dia 28 de agosto, tenha muita atenção, às 6h30, hoje, 6h30 da tarde, teremos uma live ao vivo para você aposentado, você que quer reduzir o valor que você paga nos seus empréstimos consignados. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir te ajudar. Não perca essa live, tá? Para você não perder a live, então, basta acessar e entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp. O link tá aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Lembrando, a live não vai ser para todo mundo, vai ser especificamente para você aposentado que quer se livrar dos seus empréstimos consignados, deixar as dívidas para trás, voltar a viver uma vida digna, mais feliz, com mais dinheiro e aprender a quitar todos os seus empréstimos, tudo dentro da lei. Live hoje, 6h30 aqui no canal e para você participar, basta estar então no nosso grupo, que como eu já falei, o link tá na descrição e também no primeiro comentário fixado. Entra no grupo VIP do WhatsApp que as informações eu vou passar todas por lá, beleza? Bom, pessoal, vamos entender o que aconteceu agora, as últimas mudanças, as principais informações sobre a revisão da vida toda, e eu já quero trazer você aqui para minha tela. O ministro Alexandre de Moraes pediu destaque e levará a revisão da vida toda do INSS ao plenário físico do Supremo Tribunal Federal de novo. Ministros analisavam no plenário virtual 2 recursos pedindo a correção para quem entrou na justiça. A tese foi derrubada lá no mês de março, então nós tivemos agora uma modificação importante, tá? É importante também falar que os aposentados, que os pensionistas estavam perdendo, tá? Já estava 4 votos a 0 indo contra a revisão, contra a aprovação da revisão da vida toda. Até que surgiu então esse pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes, e isso pode sim ser benéfico em alguns pontos para os aposentados. Então vamos entender o que aconteceu e por que ele pediu destaque do projeto.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu destaque aos recursos sobre a revisão da vida toda do INSS e levará o caso a ser julgado no plenário físico mais uma vez. A data do julgamento ainda será marcada, ainda não tem data para isso acontecer, provavelmente já na próxima semana. Os ministros analisavam 2 embargos de declaração, pedidos de esclarecimento, nas 2 ações que derrubaram a correção em março desse ano. O debate no plenário virtual começou na última sexta-feira, dia 23, e era para terminar na próxima sexta, dia 30 de agosto, mas terminou antes, então, por conta desse pedido de destaque, tá? Cássio Nunes Marques, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia haviam votado contra os pedidos e em favor de manter o entendimento do STF que derrubou a tese. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses 4 ministros que eu acabei de citar votaram então pela derrubada da revisão da vida toda. Votaram para que não fosse aprovada para os aposentados e para os pensionistas, tá? As solicitações são para que os ministros reconsiderem sua decisão e mantenham o entendimento de 2022, quando naquela época aprovaram a revisão, ou ao menos garantam o pagamento da correção para quem tem ação na justiça. Então o que aconteceu? Depois desse pedido de destaque, muitas solicitações foram enviadas para que esses ministros que votaram contra o aposentado e contra o pensionista reconsiderem sua decisão, voltem atrás e votem a favor, igual já haviam votado lá em dezembro de 2022, ou que pelo menos os ministros aí votem para o entendimento da correção para aqueles beneficiários que entraram com ação na justiça sobre a revisão da vida toda. Basicamente, não seria aprovado para todos os beneficiários que teriam direito, e sim para aqueles beneficiários que entraram na justiça, com ação na justiça, solicitando a revisão da vida toda, tá? Um dos recursos, então, foi apresentado pelo Instituto de Estudos Previdenciários, o IEPREV, que contesta os cálculos apresentados pelo governo com a revisão. O que aconteceu? O pessoal está estimando um valor bilionário de 480 bilhões de reais até que todos os benefícios com direito tenham sido extintos. Só que aí que está o grande problema. O governo, o INSS, estão falando que essa revisão da vida toda traria um prejuízo de 480 bilhões de reais. E os cálculos encomendados pelo instituto que a gente falou aqui, o IEPREV, apontam que as despesas não chegam nem perto de 480 bilhões, ficaria em torno de 3,1 bilhões de reais. Então a gente já sai, ó, basicamente o pessoal não está querendo aprovar a revisão da vida toda porque traria um prejuízo, um rombo gigantesco nos cofres públicos do governo federal. 480 bilhões de reais, obviamente o governo não teria dinheiro agora para fazer esse pagamento, mas aí que tá, o estudo que foi encomendado pelo Instituto IEPREV, né, analisou e viu que na verdade não tem nada a ver com 480 bilhões, tem tudo a ver e tá próximo de 3 bilhões de reais, ou seja, tá muito mais em conta e o governo já conseguiria fazer o pagamento para todos os beneficiários que possuíssem direito, que entraram com ação na justiça, tá? O outro recurso, então, o primeiro foi do IEPREV e o outro foi da CNTM, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Então eles solicitaram que os ministros reconsiderem a decisão de março, também com base nos números apresentados pelo IEPREV. Eles também estão falando, não é 480 bilhões, é 3 bilhões, são 3 bilhões de reais, tá? Então, se não for possível aprovar a revisão, que quem já tem ação na justiça possa ter o benefício reajustado e receber os valores atrasados para quem tem direito. Então, basicamente, os 2 recursos, o primeiro enviado pelo IEPREV e o segundo pelo CNTM, falam a mesma coisa, né? Se não der para aprovar a revisão da vida toda para todo mundo, aprova somente para aqueles beneficiários que já ingressaram com ação na justiça solicitando a revisão da vida toda, tá? Vamos lá então, o que pode acontecer agora nos próximos dias. A revisão da vida toda é um processo judicial no qual o aposentado pede a correção do benefício para incluir no cálculo da renda previdenciária salários antigos de antes de julho de 1994. O processo contesta a regra de transição na reforma da Previdência de 1999. Basicamente, o que aconteceu? Aqueles beneficiários que tiveram suas maiores contribuições antes de 1994 não tiveram essas contribuições
contribuições validadas, né, depois que se aposentaram. Então, essas contribuições praticamente não valeram de nada, tá? Então, isso que é muito importante. Se o aposentado, se o pensionista contribuiu antes de 94, por que esses valores, essas contribuições não foram validadas? O aposentado pensionista está sendo extremamente injustiçado, ao meu ver, na minha opinião, sendo que o beneficiário contribuiu e não teve essa contribuição no cálculo do seu benefício previdenciário, do valor que recebe. Então, basicamente, pessoal, temos milhões de aposentados e pensionistas que hoje recebem muito menos do que deveriam estar recebendo, porque as maiores contribuições que foram anteriores a 94 não entraram no cálculo de correção do benefício, não entrou no cálculo aí para validar e ver quanto que o beneficiário vai valer. Então, basicamente, ele tem aí as maiores contribuições foram descartadas e ele deixou de receber muito mais e recebe hoje muito menos. Os ministros estão analisando 2 embargos de declaração contra a decisão de março desse ano, que derrubou a possibilidade de pedido da correção ao julgar 2 ações de 1999, que são as ADIs 2110 e 2111, tá? Como eu falei, o julgamento começou na última sexta-feira, estava previsto para terminar no dia 30, acabou antes por conta do pedido de destaque, tá? Essa é a segunda vez que o ministro Alexandre de Moraes pede destaque em processo que discute a revisão da vida toda, levando o caso ao plenário físico. E nós tivemos até mesmo um advogado, o advogado João Badari, ele é representante do IEPREV, um advogado extremamente importante até nessa causa do aposentado do pensionista. Ele defendia esse destaque. O que ele falou? Abre aspas. Porque em razão dos pareceres econômicos juntados, a profundidade que tem esse tema, a importância que tem esse assunto, não pode ser tratado em plenário virtual. Tem que ser levado para o plenário presencial, fecha aspas, foi o que disse o advogado João Badari, ele que está por trás, então, ele é representante do IEPREV, o instituto que está lutando pelo aposentado, pelo pensionista, no Supremo Tribunal Federal, tá? Então, basicamente o que ele falou aí, ele havia dito que era melhor para o aposentado, para o pensionista, que o julgamento fosse levado para plenário físico e não para plenário virtual, e foi exatamente isso que aconteceu. O Alexandre de Moraes pediu destaque do plenário virtual para levar o processo, então, para plenário físico. Isso vai acontecer presencialmente. Nós ainda não temos uma data específica, mas isso vai acontecer, tá? Então, só para a gente esclarecer, a revisão da vida toda é um processo judicial no qual os aposentados pedem para incluir salários antigos, lembra? Aqueles antes de 1994, no cálculo da sua aposentadoria. Se o INSS conceder essa aprovação, se o Supremo Tribunal Federal aprovar a revisão da vida toda, muitos beneficiários vão poder aumentar, em alguns casos até dobrar o salário que recebem de aposentadorias e pensões. Isso é com certeza muito importante e não é à toa que a revisão da vida toda é um dos assuntos mais comentados dessa semana, com mais de 1 milhão de acessos nas redes sociais. Então a gente não pode deixar essa luta escapar. O aposentado, o pensionista que contribuiu, tem que ter essas contribuições validadas no cálculo da sua aposentadoria e merecem pagamentos retroativos de todos esses anos em que estão recebendo salários menores do que deveriam estar recebendo. Se você tá nessa luta, comenta agora: Thiago, eu estou na luta pela revisão da vida toda. Porque aqui a gente luta pelo aposentado, pelo pensionista, independente de governo, independente de qualquer outra coisa. O foco central é defender a tese do aposentado, do pensionista, é defender o assunto INSS, né? Sempre que o aposentado, que o pensionista tá sendo prejudicado, a gente vem aqui, trava uma luta, mobiliza milhares de aposentados e pensionistas, e por isso que a gente está aqui se mantendo no ar por mais de 3 anos, porque aqui a gente faz uma luta séria, aqui a gente faz uma luta para o aposentado, para o pensionista, independentemente de governo. Quando era o governo Bolsonaro, a gente vinha, falava as coisas boas e criticava as coisas ruins. No governo Lula, a gente vem, critica as coisas ruins, fala sobre as coisas boas também. Agora, será que o aposentado, que o pensionista que contribuiu, não pode ter essas contribuições validadas? Por quê? Só porque era em outra moeda? Mas não importa. Naquela época, mesmo sendo em outra moeda, o aposentado contribuiu e muito mais, contribuiu com as maiores contribuições, com salários mais altos, e isso não foi validado. É uma injustiça o que acontece com o aposentado, que o pensionista. Se você ainda não digitou, comenta agora: Thiago, eu estou na luta pela revisão da vida toda. A gente precisa vencer essa batalha. Todas as informações sobre a revisão da vida toda, todas as atualizações, detalhes, você vai encontrar aqui nesse canal. Então, se inscreva agora de graça para não perder nenhuma
uma informação. E lembre-se, quarta-feira, dia 28 de agosto, 6h30, teremos uma live importantíssima hoje para você aposentado se livrar das dívidas do seu empréstimo consignado de uma vez por todas dentro da lei. Para você não perder, entra no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp e lá serão passadas as informações, tá? Um beijo, um abraço e tchau, tchau!